8 jogadores que carregam seus times sozinho lá do canal Futday. Então bora lá reagir, deixa teu like, comenta, se inscreva aí, vamos lá. Mano, tu muito provavelmente já viu aquele caso de um jogador muito bom de bola, né? Joga muito, mas o mano joga, sei lá, cara, num time médio aí da Europa. E tu se pergunta, mano, por que carambolas esse cara joga naquele time, né? Se ele é tão bom que facilmente jogaria num Real Madrid aí da vida. Entra temporada, sai temporada e sei lá, mano, o cara tá jogando no Napoli, tá ligado? Hoje a gente vai conhecer então 6 histórias, mano, de cracassos aí do futebol que são bons demais pros seus clubes. Começando pelo craque português João Neves, que atualmente tá jogando pelo Paris Saint-Germain, e tu só se pergunta... Que atualmente ele tá mais ou menos, né, o João Neves e tal, tá pegando mais banco do que jogando de titular ele, né? Por que ele tá jogando pelo PSG? Ele que é cria do Benfica, onde inclusive jogou a última temporada por lá, né? E foi cotado em gigantes aí da Europa, cara. Mas acabou indo parar lá no PSG, o que na minha visão, cara, foi uma péssima escolha. Principalmente, mano, se tu olha o currículo que o João Neves tinha, tá ligado? E o tanto que ele é bom. Tu percebe que ele não é um jogador pra tá lá no PSG jogando na Ligue 1. Total respeito ao PSG e também à Ligue 1, mas, cara, são uma liga e um clube totalmente diferentes pra porque, como a gente sabe, né, a Liga da França é uma liga mais fraca, né, e tal, é uma das mais fracas do futebol mundial, né, e tal, ao meu ver, né. Cara como o João Neves, ele é um meia extremamente bom de bola, extremamente ofensivo e criativo, e muitas vezes goleador, tá ligado? É tanto que ele é um dos artilheiros do Paris Saint-Germain nessa atual temporada. Ele me lembra muito, cara, o Bruno Fernandes, tá ligado? Outro bom jogador também. Muito ofensivo, que se infiltra muito bem dentro do campo adversário, que chega do Manchester United, tá? Distribuindo gol a rodo para os seus companheiros aí. No Benfica, os números eram até que bons, né? Tendo uma média muito boa dentro de campo, ainda mais para um jovem, mano, que na época tinha apenas 19 anos, hoje ele tem 20, que tá no começo da carreira, que já é muito promissor e muito bom de bola, tá ligado? Honestamente, quando saiu a notícia que o PSG queria comprar o João Neves, eu logo coloquei os pés atrás, né? Pois o PSG, cara, é uma máquina de queimar promessas e bons jogadores, tá ligado? Aí tu pensa, qual outro clube queria contratar o João Neves? Exatamente, né, meu cara? Foi uma briga entre o PSG e o Manchester United. E honestamente, cara, eu não sei qual dos dois... Caraca, sei lá, atualmente o PSG acho que tá melhor do que o Manchester United. Hoje em dia o Manchester United tá um cemitério de craques, literalmente, porque todo jogador promissor que vai pra lá acaba não jogando nada. Então, o PSG atualmente tá melhor do que o Manchester United. E Davi, entre aspas, que ele foi pro PSG, porque lá ele acabou ganhando a Champions League, a gente sabe, né, que o PSG jogou pra poxa na final da Champions League com a Inter de Milão, manteve 5-0 na Inter de Milão e foi vencedor, né? Mesmo que eu não acho que o PSG ainda é um time grande ainda, mas essa temporada agora eles estão com um time bem arrumadinho, não tem tanto cara assim, craque e tal, não tem estrela e tal, esse cara muito famoso, mas tem um time bem arrumado, um time que joga muita bola. E o João Neves é um cara que tá pegando bastante banco, assim como eu falei antes, atualmente na temporada, mas é um cara que quando entra, tá fazendo essa parte, tá jogando sua bolinha lá e tal, tá dando uns passes, tá dando assistência e tal, às vezes dá também umas roubadas de bola. Ele também é um cara muito bom na defesa e tal, na roubada de bola, na defensiva, ele sai na marcação, sabe marcar muito bem também, então é um bom jogador, mas que atualmente tá pegando muito banco, mas provavelmente em qualquer time da Europa, além do PSG, como ele tá hoje em dia, ele pode jogar de boa, porque ele é um bom jovem promissor. Pois é pior, tá ligado? Pois o Manchester United também vive uma péssima fase aí. O João Neves, ele até que tá jogando bem lá no francesão, mas nada muito fora do normal não. Obviamente, cara, ele é com certeza o melhor do time, mas pra mim, ele tem um futebol bem melhor do que muitos craques aí. Pra mim, acho que o melhor jogador do PSG atualmente é o tal do Kvyat, né, que tá lá atualmente. Pra mim, ele é o craque do time. E é exemplo do Kobbie Mainoo, né, cara, que tá no Manchester United e que muita gente diz que, sei lá, cara, o moleque é o novo David Beckham, tá ligado? Eu, pelo menos, não vejo nada demais no Mainoo, né, cara? Inclusive, mano, eu, pelo menos, aqui acho o João Neves bem mais completo do que o Kobbie Mainoo, né, cara? Eu, honestamente, espero que no futuro ele saia do PSG. Eu clamo por isso, pois ele é bom demais pra estar naquela barca furada aí do Paris. E de português pra português, cara, a gente vai falar agora do Rafael Leão. E não me leve a mal, tá ligado? Esse cara com certeza é um gigantesco clube. Esse literalmente carrega um Milan nas costas, tá? Da Europa, o segundo maior campeão da Champions e tem uma história inabalável aí na Itália, né? Mas atualmente é um clube cheio de problemas, com dívidas e tudo mais, um elenco extremamente fraco e limitado, principalmente se a gente olha lá atrás e compara com hoje em dia, né? Tem nem como, naquela época ela era só craque de bola, só estrela, só jogador famoso que jogava no Milan naquela época, Gattuso, Maldini,
tinha o Cafu, nossa, só cara bom, tá louco. É realmente uma diferença absurda. E eu olho pra esse time do Milan e vejo que só tem o Rafael Leão. Beleza que tem o LeBron James do futebol, né? Vulgo Pulisic, mas de longe o melhor deles é o craque português, que tem um futebol, cara, de deixar qualquer moleque alegre e contente com o que ele tá vendo, até porque o Rafael Leão só joga sorrindo, né? O Rafael Leão, cara, é um ótimo ponta esquerda, ele é muito aquele ponta do mano a mano, tá ligado? E que gosta de ir pra cima mesmo. E sabe driblar, né? Um drible pra cima do marcador e tudo mais. E com certeza um dos grandes destaques do Milan e da seleção portuguesa também. E mano, se tu é um cara tranquilo, né, que assiste futebol europeu de vez em quando, tu até se surpreende quando tu olha um cara como Rafael Leão jogando nesse Milan de hoje em dia, tá ligado? Ele é mais um daqueles grandiosos casos, né, mano, de um jogador que teve grandes chances de sair daquele clube furado e ir pra um gigante, mas acabou ficando lá na barca furada. Mas honestamente, cara, pra sair do Milan e jogar, sei lá, mano, no PSG ou até mesmo no Manchester United, ficar melhor no Milan. Ficar no Milan mesmo, que tá se reestruturando. Como eu disse anteriormente, mano, não me leva a mal, tá ligado? Mas o Rafael Leão é um cracaço pro Milan e com certeza merece um clube bem mais competidor, né? Pois senão, mano, ele vai acabar sendo mais um jogador na fila do pão, tá ligado? Aquele jogador que não vai ficar marcado, embora nessa geração poucos craques realmente vão ficar marcados aí na história. Eu acho que realmente só o Big Three, né? No caso, o Haaland, o Mbappé e aí o Vini Júnior, né? E agora... E Lamine Yamal, pô, Lamine Yamal é um dos jovens aí que, ao meu ver, daqui uma folha de outros vídeos, daqui uns anos vai ganhar no mínimo umas 4 bolas de ouro. A gente vai falar de um alemão, cara, muito promissor também, e um dos melhores zagueiros do mundo, na minha opinião e na minha visão, mas que infelizmente ninguém olha pra ele com bons olhos, o que é muito impressionante, né? No caso, é o nosso querido Slotterbeck, né, cara? Ele mesmo, que atualmente joga lá no Borussia da Massa, né? E que é um crime um zagueiro do nível do Slotterbeck jogar lá no Dortmund, pois ele é um tipo de zagueiro muito incomum nos dias de hoje, beleza? Aquele estilo de zagueiro que sai muito da área, tá ligado? Que sabe fazer grandes lançamentos, seja lá pra quem tiver lá na frente, né? Além do mais, mano, ele é um ótimo marcador de verdade e também intercepta muitas jogadas, sempre muito constante na zaga, marcando presença e sendo um pé no saco do atacante, pois ele só sai de cima quando consegue pegar na bola. Lá ele. E geral sabe, mano, que o Borussia é um grandioso time, né? E o segundo maior clube da Alemanha, mas convenhamos, um cara como o Slotterbeck não merece estar na barca furada que hoje tá o Dortmund. Ele foi de longe um dos melhores zagueiros aí da última temporada que teve, a temporada 23-24, e deixou diversos craques pra trás, a exemplo do próprio Kylian Mbappé, que não arrumou nada contra ele e contra o Hummels, né, cara, que foram muito consistentes aí, principalmente na Champions. Além de que, cara, ele foi pra Euro, tá? Jogou só uma partida pela Alemanha, sendo que na minha visão, ele era melhor que o Jonathan Tah naquele momento, mas acabou sendo banco. E mano, eu pelo menos aqui pensava, tá ligado, que após o fim da Eurocopa, ele seria contratado por algum clube melhorzinho, tá ligado? Mas isso não aconteceu. E até hoje ainda tá lá o Slotterbeck, né, e tal, lá no Borussia, e eu concordo também, é um cara que deveria jogar em outro clube da Europa, poderia jogar no Bayern e tal, que é um time mais forte, mais consistente, é o rival do Borussia, mas ele poderia jogar por lá, e qualquer outro clube assim da Espanha, da Inglaterra, que ele saía muito, porque é um zagueiro muito bom, muito rápido, muito forte, sabe dar passe, sabe sair da marcação, tem uma visão de jogo muito boa também. Ele permanece no Borussia, onde vem salvando o clube sozinho em uma fase meio estranhazinha aí do Borussia Dortmund, principalmente na Bundesliga, tá ligado? A verdade é que, infelizmente, ele não tem tanta mídia assim, então pra ele é bem mais complicado sair do Borussia. E a gente sai um pouco aqui da Alemanha, cara, pra falar faz do tempo nosso querido que carrega Ronaldinho, né, cara? Que come Esse faz tempo que carrega o Tottenham na costa, tá louco? Depois que o Harry Kane saiu, é só ele que carrega o Tottenham. Literalmente, hoje em dia é só o Sono. Uma bola pelo Tottenham há anos, mas que é fiel demais ao clube, tá ligado? Exatamente, fazem praticamente 10 anos que o homem está lá no Tottenham, quando ele saiu do Bayer Leverkusen por 30 milhões de euros, e desde então, cara, assombra os melhores defensores aí da Premier League, se tornando um dos melhores asiáticos da história, o que não é pra menos, tá ligado? Ele é um baita ponta que pode jogar tanto pela esquerda quanto pela direita, e também de meia quando der. Um exímio ponta que simplesmente é muito bom no mano a mano, e tem um estilo de drible mais limpo do que o normal, ou seja, ele não mete tanta firula quanto, sei lá, cara, um Jeremy Doku da vida, tá ligado? O Son já teve muitas chances também de sair do Tottenham, principalmente após o Harry Kane sair do Tottenham lá em 2023 em direção ao Bayern de Munique. Mas antes disso, ele já era alvo de gigantes como Milan, Inter de Milão, Bayern de Munique e o próprio Barcelona também. Mas rolavam só conversas mesmo, nada muito além disso, e acabou que ele nunca saiu lá do Tottenham, né? Aí tu pensa, né, mano? Como pode um cara ser tão fiel a um clube que
nos últimos E anos... atualmente, galera, ele finalmente ganhou seu primeiro título pelo Tottenham, depois de 10 anos lá, ou seja, 10 temporadas por lá, finalmente o Son acabou ganhando seu primeiro título por lá, que no caso foi a Conference League. Então, eu fiquei muito feliz assistindo esse jogo aí, essa jogada foi Betis e... Não, ganharam a Europa League ou foi a Conference League? Europa League, tô falando besteira. Conference League quem ganhou foi o Chelsea, e quem ganhou a Europa League foi o Tottenham. Então eu fiquei muito feliz por o Son ter ganhado seu primeiro título lá pelo Tottenham, depois de muitos anos, e é um cara fiel, porque até hoje já tá lá mais de 10 anos lá jogando e tal. Poderia ter saído pra alguns outros clubes da Europa, poderia, mas ele preferiu ficar lá, né, no Tottenham, e finalmente ganhou seu primeiro título, porque o cara merece, mano. É um cara muito bom, o Son, na moral. Não ganhou nada. Basicamente, mano, eu não sei te explicar, tá ligado? Mas só deve ser amor ao clube mesmo. Mas o Son, cara, tem um futebol de jogar em gigantes, tá ligado? Mas pela idade, ele deve realmente se aposentar lá no Tottenham, o que é uma pena, pois ele joga muita bola. Quem também tem muito futebol e joga muita bola é o sueco Isak do Newcastle, né, cara? Um cara bem doido aí das ideias, pois toda temporada que tem, esse cara tá sempre sendo especulado num Arsenal da vida, ou até mesmo num Manchester United, mas parece que ele sempre vai ficar lá e no até Newcastle, hoje já tá no Newcastle. Que pra mim é um erro não dele, mas de quem ainda não quis comprar ele realmente. Exatamente, pois o Isak é um puta cracaço de bola, muito simplesmente deita e rola na Premier League, na seleção da Suécia. Basicamente o estilo de jogo dele, obviamente é de um centroavante, até porque ele é um centroavante, mas é aquele tipo de centroavante, tá ligado, que sai muito bem da área e ajuda o Newcastle, cara, na construção de jogo, mas quando o time precisa dele dentro da área, ele sempre vai estar lá e pra sempre marcar faz um golzinho, o gol, joga não é à bola. toa que ele tem 42 gols marcados pelo Newcastle, o que se tu olha assim pode parecer muito pouco, né, mas se tu comparar com outros centroavantes da Premier League, exceto o Haaland, é números bem acima da média com mesmo. Certeza, eu geralmente assisto a Premier League, mano, e vejo quão bom esse cara é, tá ligado? Eu também assisto e ele é muito bom. E quando ele não tá jogando, o Newcastle sempre sofre pra fazer gol assim. Fica mais difícil do Newcastle fazer gol se ele tá jogando, porque ele é muito bom jogador, o Isak, muito bom. E, ao meu ver, não não é só o Isak que carrega o time sozinho nas costas do Newcastle. Ao meu ver, os caras que mais conseguem carregar o time nas costas do Newcastle é o Bruno Guimarães, o Joelinton também, e deixa eu ver mais aqui, o Tonali, que joga por lá também. São esses que eu acho que, esse daí que são os caras que carregam o time nas costas do Newcastle, são eles, né? E o Isak também é um desses, que é o cara que sempre faz gol, sempre tá procurando jogadas e tal, sempre sabe dar um drible. Ele é um cara que, se tiver num contra um ali, tu vacilar, ele vai te dar o drible, vai sair da tua marcação ali, vai conseguir fazer gol, porque ele é um cara muito diferenciado no quesito de improviso. Ele sabe sempre improvisar uma jogada diferente, sempre consegue fazer gol. Então, ao meu ver, ele é um bom jogador. O Bruno Guimarães também é um cara que carrega o time nas costas. O Joelinton, o Tonali. Esses aí são os caras que eu acho que estão segurando o Newcastle atualmente. E até atualmente o Newcastle acabou ganhando um título aí, um troféu, depois de acho que ganhar mais de 40 anos, sem ganhar nenhum título. Ou se foi o último título que eles ganharam foi há 40 anos atrás, e acabaram ganhando essa temporada agora. Com esse time aí bom do Newcastle atualmente, que tá muito bom. E então é isso, mano. O Isak é um cara que deveria também, como os outros aqui que nessa lista, jogar em outro time mais forte da Europa, porque ele tem muita bola ainda. Bom é o seu jogo aéreo e tudo mais. Ele é um cara completaço. É um cara, mano, que facilmente jogaria em qualquer clube de ponta aí da Premier League e de outras ligas também, mano. Um cara super completo e que eu, pelo menos, sempre vejo esse cara jogando bem. Eu nunca vi esse cara jogando mal em toda a minha vida. De sueco pra sueco, meu cara. Vamos falar agora de Viktor Gyökeres, parceiraço aí do Isak na seleção da Suécia, formando uma baita dupla de ataque. Hoje estamos vendo o Gyökeres metendo gol a rodo lá no Sport, né? Mas não foi bem assim que iniciou sua carreira, não. Ele aos 19 anos jogava num time muito desconhecido aí, que inclusive nem existe mais, e depois ele acabou indo jogar lá no Coventry City, né, cara? Lá na Premier League aos 22 anos de idade. O mundo girou e você nem percebeu, já que agora seu valor de mercado é de quase 100 milhões de euros, sendo um dos melhores centroavantes do mundo nesse atual momento. A gente ainda não sabe se ele vai manter essa média, né, de gols após a saída do Ruben Amorim, que na verdade já continuou, porque essa temporada 2025 o cara ainda tá metendo gol a rodo. Não sei se ele vai embora do Sport. Disseram que ele vai pro Manchester United, mas ainda não, até agora não tem nada confirmado. Mas até o momento, esse cara, nessa temporada agora, a última que acabou, ele ficou entre os artilheiros da temporada do ano. Ficou entre ele e o Mbappé, foi os caras que mais fizeram gol no ano. E tipo, ele joga muita bola. É um cara que sabe fazer gol, esse Gyökeres. Ele é uma máquina.
aconteceu, que agora tá lá no Manchester United, e se ele vai manter essa média bizarra e absurda de gols também em outra liga, o que pelo menos eu acho muito difícil, tá ligado? Um hat-trick contra o Manchester City, infelizmente não quer dizer muita coisa, ainda mais pela fase que o City tá, né? Mas é fato que o homem vem jogando muita bola assim. Na temporada passada ele fez chover, né? Marcou 44 gols, e mesmo assim não foi pra lista da bola de ouro, mas agora já são 28 gols na temporada e artilheiro isoladaço do mundo neste atual momento, superando. Se não tem enganado, ele fez 40 gols essa temporada, se não tem enganado agora, esse 2024-2025, nessa última temporada que teve. Harry Kane e Erling Haaland, dois jogadores que fazem chover toda a partida. Aí tu pensa, né, cara, como um mano desse joga lá no Sporting de Portugal. Total respeito ao clube, que é sim muito grande, mas não é o time para os diócares, tá ligado? Que certamente deveria estar em um time um pouco mais competidor, tá ligado? Como um Arsenal da vida e um Manchester United. Se bem que o Manchester United, como eu falei, é uma barca furada. Mas vamos aguardar aí para ver o que vai ser do Victor Gyökeres, já que não é tão simples assim a situação dele não. Muito por conta que ele já teve algumas passagens pela Premier League e não jogou quase nada por lá. Já o Palmer, mano, é um caso bem complicado, pois o Chelsea é um baita time, estando em segundo lugar na tabela da Premier League. Chelsea é um time bilionário, tem bons jogadores, mas é um time que não consegue ter uma constância, sempre tá no mais ou menos, tem jogo que joga bem, tem jogo que joga mal, e assim vai no Chelsea, né? Nesta atual temporada, mas convenhamos que o Palmer joga mais que todo mundo daquele elenco do Chelsea. Com certeza. Ao meu ver, acho que o Palmer, o Enzo Fernandes joga muita bola. O Caicedo tá louco. Esses três caras, pra mim, ao meu ver, é os caras que carregam na costa ali o Chelsea. Porque se não fosse esses caras ali, o Chelsea tava pior do que tá hoje em dia, né? Nesse quesito de não ter constância. Sempre ganha um jogo, perde outro jogo. Empata um jogo, ganha outro jogo ali. Então, tá numa constância bem complicada aí. Não tá tendo constância, na verdade, o Chelsea. E esses caras aí, pra meu ver, é os caras que tá segurando o Chelsea atualmente. 50 jogadores. Atualmente, estando lá no Chelsea, né, o jovem inglês acabou sendo vendido do City para os Blues na última temporada que teve, devido às altas reclamações de não ter muito espaço no elenco do City. E é aquela coisa, provavelmente o City deve ter se arrependido só um bocadinho ali por ter vendido o garoto de apenas 21 anos e tão barato, pois no Chelsea o Palmer, mano, é um meia extremamente ofensivo que age muito pelas pontas do campo, chegando até mesmo a jogar de centroavante de vez em quando. Ele chuta bem com as duas pernas, consegue achar espaços inimagináveis e é extremamente ofensivo, como dito anteriormente, sendo também indispensável e não arregando em grandes jogos, tá? Como contra o próprio Manchester City, onde obviamente teve a lei do ex lá na última temporada. Só nesta temporada aqui, o garoto já soma mais de 11 gols e 7 assistências, e provavelmente esses números vão aumentar, visto que a temporada praticamente começou agora, tá ligado? E se o jogador valia apenas 15 milhões de euros quando tava lá no City, seu valor de mercado atualmente supera os 50 milhões de euros, valendo em torno de 55 a 100 milhões de euros. Então o jovem inglês, cara, não é pouca coisa não. E digo mais, tá, meu caro? Nem Noé carregou tanto animal como o Palmer carrega lá no Chelsea. E a gente fecha essa lista aqui, cara. É verdade, que do jeito que o Chelsea tá com esses momentos complicado, mesmo assim ele consegue sair dos outros, né? Consegue sempre ser um dos melhores ali do time, né? Então, com o meu jogador aleatório favorito da atualidade, que se chama Kevin, atualmente tá no PSG e tal, e tá jogando muita bola aí. Kvaratskhelia. Exatamente, Kvaradona da massa é de longe um dos melhores jogadores da atualidade, um dos melhores pontas que jogam pela esquerda, tá ligado? Ele é aquele estilo de ponta muito rabisquento, dribla muito bem e é muito plástico nas jogadas que ele faz. Ele fez história no Napoli lá na temporada 22-23, quando ele ganhou a Série A pelo Napoli, depois de muito tempo que o clube não ganhava tal título. Aí tu vê que geralmente esses jogadores que brilham... Aí o Napoli ganhou essa daí, galera, e agora 2024, 2025, ou 2020... nessa temporada 2024, 2025, o Napoli ganhou de novo a Série A, né, mano? Que loucura. Em uma temporada, raramente ficam no clube que brilharam anteriormente, tá ligado? Mas o Kvara acabou ficando e muita gente acabou dizendo que ele é um jogador de uma temporada. Inclusive eu também achava isso, principalmente porque ele meio que sumiu na última temporada. Mas entendam, cara, que o Napoli todo foi muito ruim, muito péssimo na última temporada que teve. Agora, porque, tipo, nessa temporada aí que teve, que o Napoli chegou bem longe na Champions, pra mim ele seria o cara que chegaria na final, né, na Champions, e acabou que pipocaram e saíram, acho que ali nas quartas.
o Napoli acabou caindo, né, na Champions. Com o Antônio Conte comandando esse time, o time tá bem mais equilibrado, tá ligado? Praticamente líder e isolado aí da Série A, e o Kvara vem jogando muita bola. Ele teve chance de sair do Napoli na última temporada sim, quando o Manchester United ofereceu 70 milhões por ele. Mas o Napoli, cara, acabou rejeitando, né? E após a Eurocopa também rolaram muitos boatos, principalmente por parte do empresário dele, mas nada dele sair lá do Napoli e acabou renovando. Ele é um cara que eu gosto muito, tá ligado? E particularmente caberia em qualquer outro time de ponta aí da Europa, mas acabou que ele ficou realmente lá no Napoli. E, mano, faltou muito. Na verdade, ele foi pro PSG, né, então, porque como esse vídeo aqui já tem 6 meses, aí acabou que teve essa última loja de transferência e ele foi pro PSG. E tá jogando muita bola, galera, tá louco, ele encaixou como uma luva no time do PSG, ao meu ver, ele é o craque do time, é o Kvara. E nessa época que ele tava no Napoli, pra mim, os caras que carregavam na costa o Napoli era ele, o Kvara e o Osimhen, né? Que o Osimhen também jogava muita bola e carregava muito na costa o Napoli. Só que o Osimhen tá agora lá no Galatasaray e o Kvara tá no PSG e tá jogando muito, jogando muito. Muita gente aqui nessa lista, eu não consegui pensar em muitos jogadores realmente cracaços, mano, e que poderiam estar em times melhores, né? E, mano, inicialmente a gente ia colocar o Lookman, cara, da Atalanta, e também o Ederson, que também joga pela Atalanta, mas acabou que não coube aqui no vídeo, beleza? Então fica aí de menção honrosa. Espero que vocês tenham... Muito bom, mas isso aí, galera, espero que tenham gostado. Deixa teu like, comenta aqui embaixo o que você achou, comenta se você concorda com esse top 8 aí, que eu quero saber a opinião de vocês. Se inscreva aí no canal, deixa o like aí novamente. E se você quiser adquirir qualquer coisa que tem no canal, aqui o microfone, meu teclado, me mostra tudo embaixo da descrição. E é isso, obrigado por ter assistido, valeu, até a próxima, fui.